Que a graça e a paz do Senhor esteja conosco. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui sobre a responsabilidade que nós temos de pregar o Evangelho. E escrevi um pouco aqui com vocês, para vocês, sobre o que eu entendi, sobre o que eu entendo. E quero ler com vocês também Romanos capítulo 1, versículo 14. Também gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Será que pregar o Evangelho é opcional para todo cristão? Ou será, ou é, uma responsabilidade que Deus colocou sobre nós? Mas não como um peso, claro, mas sim como um privilégio. Mas não deixe de ser uma responsabilidade, uma vocação que Deus colocou sobre todo cristão. O que você pensa sobre isso? E para você que diz que crê em Deus, que crê em Jesus, você reflita comigo se você realmente está agradando a Deus nesse ponto. Porque a vontade de Deus é que todo servo dele, todo cristão, pregue o Evangelho. E principalmente nesses últimos dias que estamos vivendo aqui na Terra, temos que nos despertar para isso mais do que nunca. Porque Deus quer usar a sua igreja para salvar vidas, para tirar pessoas das trevas. E quanto mais pessoas entenderem a responsabilidade que tem, a missão que tem diante de Deus, a missão linda, a missão maravilhosa de pregar o Evangelho. Quanto mais pessoas entenderem isso, mais pessoas serão salvas, mais pessoas irão para o céu, com certeza. Com certeza serão mais pessoas salvas. Porque Deus quer usar a sua igreja. Porque Deus quer usar as nossas vidas para salvar essas outras pessoas. E o meu desejo é que a gente possa cair em si e perceber a responsabilidade que temos, né? E caso estejamos sendo negligentes, estejamos sendo omissos, a gente possa se arrepender e mudar de postura diante de Deus. Você quer agradar a Deus na sua vida, para pensar consigo mesmo. Você deseja agradar a Deus? Você deseja que Deus esteja alegre com você, que Deus esteja feliz com você, que Deus esteja feliz com a maneira que você está caminhando? Então é importante que você entenda que a vontade de Deus com respeito a esse assunto, para que você possa praticar a vontade de Deus e agradar o coração do Senhor. Amém? Vamos ler aqui Romanos capítulo 1, versículo 14. Sou devedor a grego e a bárbaros, a sábios e a simples. Daí o ardente desejo que eu sinto de vos anunciar o Evangelho a vós, também a vós, que habitas em Roma. Com efeito, não me envergonho do Evangelho, pois é ele uma força vinda de Deus para a salvação de todo que crê. Ao judeu em primeiro lugar e depois ao grego, porque nele se revela a justiça de Deus, que se obtém pela fé e conduz à fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Aqui diz no versículo 14 que Paulo diz: sou devedor a grego e a bárbaros, a sábios e a simples. Paulo se sente devedor. Por que ele se sente devedor? Por que ele se sente devedor? Porque ele tinha com Deus, né, uma dívida. Qual dívida? Uma dívida de sair para pregar o Evangelho. Essas pessoas que estão perdidas, né? Pessoas que estavam perdidas. Ele só tinha essa dívida com Deus. E quem ia cobrar dele? As pessoas
Será que as pessoas que iam cobrar ele? Não, né? Deus que ia cobrar dele. Ia perguntar a Paulo: Paulo, por que você não mostrou a essas pessoas a minha palavra? Compartilhou com elas a minha salvação? Por que, Paulo, você não fez isso? Ia cair sobre Paulo. Tudo isso porque ele se sentia devedor de anunciar a palavra. E aqui também diz também: daí o ardente desejo que eu sinto e vou anunciar o evangelho também a vós, que habites em Roma. Com efeito, não me envergonho do evangelho. Ele não se envergonhava do evangelho. Como a gente se acanha todinho diante da dificuldade que o inimigo tenta impor sobre nós. Como a gente quer falar sobre Jesus, a gente não pode ficar assim. A gente tem que falar de Jesus. Tem muitas pessoas que estão indo nas trevas, hein? Estão vivendo pelo mundo mesmo. A gente não pode se recuar. A gente tem que falar mesmo. Você acha que a pessoa vai querer ouvir? Vai querer ouvir você falar de Jesus? Não, não vai querer. Vai fazer o quê? Você tem que falar. Tem que falar mesmo. A gente não pode se recuar. Porque o inimigo vai tentar. Não vai querer deixar a gente proclamar. Ele não vai querer deixar a gente falar. Então a gente não pode se recuar. Aqui diz também: pois ele é uma força vinda de Deus para a salvação de todo o que crê. A palavra tem a força para penetrar o coração e trazer regeneração, trazer salvação à palavra. Essa mensagem que eu estou trazendo tem força. Crê nisso. Aqui também diz: porque nele se revela a justiça de Deus, que se obtém pela fé, e conduz a fé, como está escrito: o justo viverá. Eu gostaria também de falar com vocês que a gente tem que sair mesmo. Não pode se recuar. A gente tem que sair. Nossos amigos, faculdades, escola, esse é um ambiente perfeito para você falar de Jesus com seus amigos, chamar eles, falar mesmo, porque eles não podem, tipo assim, ficar sem a palavra. Eles têm que ouvir a palavra. E você que está aí ouvindo tem que se sentir igual Paulo, devedor. Se sentir devedor também, porque a gente tem que sair mesmo, falar de Jesus, falar da salvação para todos aqueles que crê. Amém?